Pessoal, vamos falar de um assunto muito sério, na verdade. Eu estou dando uma boa estudada nesse assunto há algum tempo, né? Quem me conhece sabe que eu estudei estresse oxidativo no meu doutorado, e eu trouxe um assunto para falar de alguns alunos meus que estão tocando isso na academia, mas é um assunto muito sério, pessoal. Eu vim falar de microplásticos e o efeito dele na reprodução humana. É um assunto super interessante. Eu vou trazer alguns dados científicos que eu anotei aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, segue a gente aí, deixa um comentário e bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Acho que algumas coisas importantes. Primeiro, eu queria falar o que é microplástico, qual que é o efeito dele na natureza, e para dizer um pouquinho, no final vocês vão entender qual que é a repercussão disso aí no nosso assunto. Então, o primeiro dado que eu queria trazer para vocês, uma garrafa PET, pessoal, essas de plástico, ela demora em média de 400 a 450 anos para sair da natureza. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 500 anos, né? Agora tem 520, sei lá, 500 e alguma coisa assim. Então, uma garrafa PET num rio, num lago desses, demora 500 anos, quase 450 anos para sair da natureza. Então, isso é um impacto violento, pessoal. É muito importante estudar esses plásticos e o que a gente está fazendo com todo esse material. Então, o que é o microplástico, né? São pedaços muito pequenos desses plásticos. Muitos deles são vistos não a olho nu, eles são vistos só no microscópio. Então, são plásticos de 5 milímetros, são plásticos de 1 milímetro, às vezes 1 micrômetro. São microplásticos, tá bom? E onde eles já foram encontrados na natureza? Em tudo quanto é lugar que vocês imaginam, né? Basicamente, esse plástico, que é uma coisa sintética, né, que vem de ali de petróleo, de outras coisas feitas, ele pode sumir do ponto de vista macroscópico, mas ele fica na natureza do ponto de vista microscópico. E aonde a gente está encontrando esses microplásticos, né, esses plásticos muito pequenininhos? Em rios, em lagos, em uma série de coisas, tá bom? Então, eu acho que isso é uma coisa super importante para mostrar para vocês. São plásticos pequenininhos. E esses plásticos na natureza, eles causam uma série de complicações. Então, qual que é a relação destes microplásticos com o ser humano? Vamos entrar nisso. E depois eu queria falar desses microplásticos dentro da reprodução humana, alguns trabalhos científicos que eu trouxe aqui para vocês verem, tá bom? Bom, os alimentos, né? O ser humano se alimenta de uma série de coisas e esses microplásticos eles estão em todos quanto é lugares na natureza. Então, os microplásticos, eles realmente estão no corpo humano porque a gente come os alimentos e de alguma forma, né, imagina que existe um ciclo natural onde esses plásticos estão na natureza, na água, essa água vai ali para o cultivo das coisas, vai para as coisas sintéticas e aí em algum momento a gente acaba entrando em contato com esses microplásticos e esses microplásticos começam a fazer parte da gente, parte de tudo que está ali dentro da gente, tá bom? E aí, o que eu quero fazer? Por que eu estou estudando microplástico? Porque eu quero estudar qual que é o efeito real desses microplásticos dentro da reprodução humana e qual que é o impacto nos tratamentos de reprodução humana e o que isso pode acontecer, tá bom? Pessoal, esse é um assunto muito novo, né? Tudo que eu estou falando aqui para vocês existe ciência, mas é uma ciência ainda muito inicial. Mas a gente sabe que os microplásticos causam inflamação, estresse oxidativo e pioram a qualidade de gametas. Então, se eles estiverem presentes no sistema reprodutor feminino, isso pode ser um problema no longo prazo, tá bom? Primeiro estudo, pessoal, que eu queria trazer para vocês, que esses microplásticos, eles foram encontrados em placentas humanas, olha que loucura. Então, durante a gestação, a gente já está sendo exposto a esse microplástico. E, de novo, a gente não sabe a repercussão disso no longo prazo, né? 50, 60, 70 anos de microplásticos ali atingindo a gente. Então, o primeiro relato científico que confirmou a presença de microplásticos em placentas humanas foi em 2020, é um estudo italiano, trouxe aqui para vocês, e isso causa uma série de problemas, né? Uma série de problemas. Porque a primeira pergunta é, quando que a gente começa a ser exposto? No leite materno já tem? Pessoal, já tem na placenta, né? Esses microplásticos estão na placenta, e sim, os fetos estão expostos a esses microplásticos, tá bom? E aí eu quero caminhar mais, pessoal, eu quero usar um pouquinho desses microplásticos. Existe um capítulo que o microplástico está dentro que a gente chama de disruptores endócrinos. São coisas que a natureza ou que a gente entra em contato que podem atrapalhar toda essa função hormonal, todas essas coisas. E o microplástico está dentro deles e ele é um disruptor endócrino que a gente está estudando bastante hoje em dia. Então vamos focar em reprodução humana. Ele está presente em reprodução humana? Pessoal, olha alguns estudos, né? Um estudo publicado em 2025, acabou de ser publicado, encontrou microplástico
esses plásticos minúsculos em fluido folicular de pessoas ali dentro do óvulo. Então, o que é o fluido folicular, pessoal? A gente tem um óvulo, a gente tem um folículo, né, que é um espaço ali onde tem um óvulo dentro. E quando a gente tira esse líquido de dentro desse fluido, desse folículo, a gente encontrou microplástico ali dentro. Para vocês terem uma ideia, no meu pós-doutorado eu estudei fluido folicular e toda a cascata inflamatória. E isso é um problema, né? Isso é um problema grave ali para você piorar a qualidade ocitária. Então, a gente está vendo que homens e mulheres estão piorando o sêmen, piorando os óvulos ao longo do tempo. E uma das principais explicações é todo esse ambiente que a gente está criando. E um deles pode ser os microplásticos, né, pessoal? O óvulo de uma mulher hoje, de 30 anos, 35, já não é o mesmo óvulo de uma mulher de 30 anos há 200 anos atrás, né? Sim, esse desenvolvimento que a gente tem tecnológico, indústria, tudo isso está causando problema, principalmente para as pessoas que querem engravidar. Então, sim, pessoal, a gente está mais infértil. A população está ficando infértil de alguma forma ou de outra. Eu queria chamar atenção para isso. Sim, existe uma tendência natural, se a gente não fizer nada, para as pessoas terem cada vez mais dificuldade para engravidar. E os microplásticos foram detectados em tecidos humanos ligados à reprodução humana, todos que você imaginar. Então a gente falou que a gente já encontrou ali no fluido folicular, imagina se a gente já encontrar aí no sêmen, né? Então, sim, tem trabalhos de sêmen também, tem trabalhos de tudo quanto é lugar. A base são as alterações hormonais que ele pode causar, né, essas disrupções hormonais, estresse oxidativo e lesão tecidual, tá bom? São esses três. Pessoal, para terminar, eu queria falar assim, não é para chamar a atenção do ponto de vista, nossa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. É só mais um assunto. A gente está observando uma piora clínica das pessoas e está tentando explicar por que isso está acontecendo. Um dos caminhos, talvez, podem ser os microplásticos. Vamos ficar de olho nesse assunto aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Eu coloquei também em outras redes sociais aí um pouco dos microplásticos para vocês acompanharem, beleza? Se inscreve no canal, segue a gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!